dia, bom dia, bom dia. Trago notícias fresquinhas, fresquinhas, fresquinhas da terra de Felgueiras. Ora, o Fonseca Moreira vai voltar à cidade. É verdade. Olha, você sabia quem é o Fonseca Moreira? Então, se não sabe, veja as imagens, está bem? Olha, com licença, um para si, um para si. E além disso, além do Fonseca Moreira, temos o Festival do Pão de Ló. O Festival do Pão de Ló, meu Deus. Olha, um jornalinho para si também, que também merece. E é de graça, se me dessem alguma coisa de graça, eu também aceitava, não é verdade? Ora, pega lá então. Isto é muito jornal, isto é muito jornal. Ora, com licença, com licença, com licença. Ora, aqui está. Ora, muito bem. Sim, senhor. Já agora, Ficamos a saber as últimas. Quando posso saber o seu nome? Jorge. Jorge, e a senhora, com licença, com licença. Sónia, Sónia. Muito Oh, gosto. dona Sónia, Diga. olha, tenho aqui uma notícia para si. para mim. Abriu uma loja de peixebeques em Felgueiras tem tudo a ver. chamada A Provocadora. O que Vem lá fez o comigo? jornal e Obrigada. com licença. Muito Olha, vai lá obrigada. comprar um trapinho que você anda sempre muito bonito. Obrigada, senhora Ó, Sr. Dina. Jorge, olha, Diga lá, Obrigada. eu acho que você tem cara de quem gosta de pão. gosto, por acaso gosto Gosta de muito. pão. Sabe que há falta de pão em 1919. Sei, e agora está caro. Também vai verdade. faltar, não tarda. Olha, e o Fonseca Moreira, sabe quem é? Vou saber agora, depois de ler a notícia. Pode estar a regressar das terras do Brasil. Está, sim, senhor. Ele estava lá no comércio e veio para Felgueiras fazer um teatro. E até já tem peças escritas. É verdade. Muito bem. É verdade. E já tem ajudado nas obras ou não? Eu? Sim. Eu tenho mais que fazer. Olha os jornais que eu tenho que distribuir. Ao final do mês isto não cai se não for distribuído tudo. Muito bem. Então, mais alguma coisa? Não é só. Não, Pronto, e, então... e não esquecer o Festival de Pão de Ló, não E é? o Festival do Pão de Ló. Está aqui, olha aqui. É cada docinho lá, Deus me livre. Completamente. Olha, vou dizer uma coisa. Aquilo é de chorar, é de comer e chorar por mais não é? digo. É verdade. É de Olha, chorar por não comer mais. é exatamente. É isso, não é? Olha, eu tenho que ir, que já está na hora. Muito bem, senhora Dina. Deus, Bom trabalho. Até logo. Adeus, Diogo. Tchau. Diogo Marinho, Adeus, a amigo. Ardina de Felgueiras. Hoje vamos falar muito de Felgueiras, até a propósito do Pão de Ló de Margarido, não é? A epidemia reinante. Conselhos ao povo. Evitar aglomerações, principalmente à noite. Olha que Não engraçado. fazer visitas, tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta. Inalações de vaselina. Bem, É o que está aqui escrito. Gargarejos com água e sal, com água iodada, com ácido cítrico, tanino e infusões contendo tanino, como folhas de goiabeira e outras. são as notícias da Ficas a época, saber. não é? É para que saibas. E depois está... Isto é em 1919. Exatamente. E depois temos o Festival de Pão de Ló, que viaja no tempo e que chega até 2022. Pão de Ló de então faz Margarido. lá as Segura aqui apresentações. no jornalinho, se faz favor. Faço já. O Guilherme Lickfold é o proprietário da fábrica de Pão de Ló de Margarido e é também confrade da própria confraria. Muito bom dia, Guilherme. Falemos então deste ex-libris de Felgueiras, o Pão de Ló de Margarido, que está nas suas mãos e na sua família. E é talvez a fábrica mais antiga de pão de Sim, ló, não em é? termos de pão de ló e mesmo de doces a nível nacional, é a empresa mais antiga com quase 300 anos de história. Nós fazemos o doce típico de Felgueiras, da freguesia de Margarido, portanto o pão de ló de Margarido caracteriza-se por ser um pão de ló de massa leve e fofa, mas um pão de ló mais seco, não é aquele pão de ló com creme de ovo, portanto é uma das suas características. E é uma marca registada atualmente, Sim, não é? Leonor Rosa da Silva, neste caso, portanto, o pão de ló de Margarido é o doce típico de Felgueiras, então temos várias casas que fabricam pão de ló de Margarido. Esta é a mais antiga e original do fabrico do doce, mas a nossa marca é Leonor Rosa da Silva. Não foi a fundadora desta Sim. empresa, antes dela já tivemos duas senhoras, mas foi uma grande divulgadora do produto. Esta empresa, em 1893, foi designada como fornecedor da Casa Real, na altura. Era essa senhora que estava à frente da empresa. Portanto, foi a empresa que trouxe, esta senhora que trouxe a empresa para as instalações atuais, onde nos encontramos. E Portanto, a continuam marca com que ficou essa registada e continuam foi com essa. essa chancela de serem o Sim, pão de ainda ló, hoje, a casa fornecedora da Casa ainda Real. hoje na nossa marca, é? no nosso logotipo, tem as armas da Casa Real. Desde essa altura até hoje mantivemos sempre essa ligação. Agora explique como é que um doce tão simples, que apenas leva 3 ingredientes, Sim. ovos, farinha Farinha e e açúcar, açúcar, faz tanto sucesso. Pronto, tudo isto tem a ver com as próprias características do doce, não é? Como diz, é um doce que até de fabrico relativamente simples, não é? Isto depois é uma questão de gosto pessoal, às vezes que há quem goste mais de açúcar, menos açúcar, pronto.
Mas vocês mantêm a forma Sim, a tradicional. receita, exatamente. E o receituário processo de fabrico, tradicional. pelo menos nas instalações, há 122 anos é exatamente o mesmo. Mas não adotaram máquinas, entretanto? Não, as máquinas são as mesmas, os processos é Ok. que foram alterados. Por exemplo, as batedeiras ou as maceiras antigamente funcionavam à força de braços. Tinham umas manivelas e ficava-se a dar à manivela. Agora Ainda têm os lá essas motores... mas têm sim, lá sim, essas as máquinas máquinas estão ainda? lá, ainda funcionam. Agora Maravilha. estão a trabalhar neste momento. Portanto, Ui, elas agora continuam então. a trabalhar. Foram adaptadas algumas, pronto, para os tempos modernos, quer em termos de exigências da HACCP, quer em termos de exigências de melhorias das condições de trabalho, foram adaptadas para o funcionamento atual, digamos assim. Claro, este é um doce que é feito durante todo o ano, mas Sim. acredito que nesta altura, Páscoa, ainda para mais com o Festival do Pão de Ló, não tem mãos a medir. Pronto, o Pão de Ló tem várias épocas principais, mas por tradição a época da Páscoa é a época E Natal, principal. não é, também? Sim, o Natal também é uma época de consumo de muitos doces e por isso vendemos muito Pão de Ló, mas a Páscoa é por excelência a época principal do Pão de Ló. E o Festival do Pão de Ló, há uns anos para cá, tem vindo a acompanhar esta época e pronto, e ajuda também na altura na divulgação, quer pela publicidade que é feita ao festival, quer no impacto que depois também tem nas vendas do próprio produto. Nestes dias, a vossa casa fabrica quantos pães de Ló É assim, diariamente? Os quantos também é relativo porque há pães de Ló de diferentes tamanhos. Há o meio quilo, este é de quilo, depois há o de 1,5 kg, há o de 2. Nestas alturas fazemos de 3, 4, 5, depois depende muito em termos de unidades, mas são sempre alguns milhares, até ao dia da Páscoa fazemos sempre bastantes. Truques para que o Pão de Ló se conserve fofinho É assim, e uma das macio. características deste Pão de Ló, o facto de ele ser mais seco, é que ele conserva durante mais tempo, tem uma validade durante mais tempo. Mas aconselho a guardá-lo dentro da caixa, É dentro assim, do nós plástico, normalmente, como é ele, que é? quando o vendemos, ele vai dentro de um saco plástico, para não haver circulação de ar e por uma questão de higiênica, para não se mexer no produto e conserva durante mais tempo. Antigamente não era usado o plástico e tudo isso. As pessoas antigas o que me dizem era que numa toalha de linho que se envolvia o Pão de Ló e que se metia numa gaveta fechada, sem luz, digamos Exato. assim, e metia-se numa gaveta fechada envolvido numa toalha de linho. E que assim ele preservava durante várias semanas em bom estado de conservação. Muito bem. Ou de uma forma ou de outra ele Sim. conserva-se. Pronto, o problema que me dizem sempre é que o comem antes de chegar à fim da Pois, data de era aí que eu validade. queria chegar. Eu acho que não vão ter Mas- sequer esse problema, porque ele é tão bom que vai assim num ápice, não é? Seja de 1 quilo, seja de 2 Sim, quilos. isso agora, claro. Não é? Seja simples, seja acompanhado de Sim, queijo. há depois muitas muitas formas de o acompanhar. formas. Claro que estamos na Exatamente. região dos vinhos verdes, com o próprio vinho da região, pode ser. Por tradição, normalmente é um vinho mais licoroso, como o vinho do Porto e um queijo da Serra, um queijo amanteigado. Exatamente. Portanto, é a ligação mais tradicional para acompanhar este Pão de Ló. Guilherme, estou a olhar aqui para as cavacas também, não menos Sim, conhecidas. é outro doce. Na nossa casa nós só fabricamos o Pão de Ló e as cavacas, chamamos as cavacas de margarida, que em termos pelo menos estéticos de apresentação são muito parecidos com os melindres ou bolos de gema. Há quem conheça o próprio nome cavaca, tal como o Pão de Ló, há várias zonas em Portugal que fabricam É verdade, cavacas. é verdade. Mas Arouca, muito diferentes de região sim, para região. Aveiro, por exemplo. Exato. Estas características, a massa é a mesma do Pão de Ló, portanto são moles e depois leva a cobertura de açúcar por cima. Porque normalmente as cavacas que a generalidade das pessoas conhecem é uma massa mais dura e às vezes tem açúcar a toda a volta, portanto são mais doces. Pronto, muito sinceramente, normalmente, digamos que muita gente não gosta de cavacas, mas quando prova estas, de facto, Rende-se, são diferentes, não é? são diferentes. Rende-se. São. Eu vou provar daqui a bocadinho. Pronto, se quiser, esteja à vontade. Mas pronto, são os únicos 2 produtos que nós fazemos, é o Pão de Ló e as cavacas. Guilherme, quem tiver curiosidade para conhecer a fábrica, é possível? Sim, é uma das... Pronto, ao longo destes últimos anos temos apostado muito na questão do turismo e das visitas, apesar de termos vivido esta época de Covid, que foi muito mal em termos de turismo, mas temos divulgado as visitas de grupos, portanto, quem quiser visitar até o nosso site pode ir a leonorrosaDasilva.pt ou pãodelódemargarido.com ou .pt. Portanto, é uma fábrica já muito antiga, as próprias instalações já são diferentes Desde do 1900, habitual. não Sim, é? já são muito diferentes do habitual. Quem não conhece o edifício muitas vezes chega à porta e pensa que não é ali, porque primeiro é num primeiro andar, tem umas escadas muito grandes ao início e a própria envolvência são tudo móveis antigos, é uma decoração muito antiga e fica na dúvida. Mas pronto, nós temos tentado divulgar muitas visitas em termos de quer de grupos mais pequenos, quer de grupos maiores, porque isso traz sempre... dá a conhecer o espaço, faz sempre mais algum negócio e vendemos sempre mais algum grande produto. pedaço de história que ali está. E pronto, é um bocadinho, é gastronomia, é tradição, é Sem história, dúvida. é cultura, é um bocadinho É de tudo. que ali está. Vamos alargar a nossa conversa para falar agora do Festival do Pão de Ló, que este ano tem a particularidade, eu estou a olhar já para essa mesa onde estás tu com o Sr. Presidente da Câmara de Felgueiras, é a particularidade de ter gastronomia e doçaria
de várias partes do mundo. É verdade. Bom dia. Nuno Fonseca está aqui connosco. Olá, Nuno. Olá, bom dia. E estão aqui uma série de bandeiras que também representam isso mesmo, não é? Não só dos municípios, porque vêm vários pães de ló, ou pão de ló. E outra doçaria também. E outra doçaria também a esta feira, que vai decorrer no próximo fim de semana. Mas vamos às É verdade, apresentações, então. Olá, bom dia Sónia, bom dia a todos. Queremos. São 40 representações de pães de ló Sim. e de doçaria, desde o nosso país, a 8 países também que estão representados, desde a Angola, a Argentina, o Brasil, a Índia. Vários também- continentes? Vários continentes. Temos aqui uma panóplia grande de doçaria e vamos experimentar 10 formas diferentes também de fazer o pão de ló. E, portanto, eu convido-os a todos, de 8 a 10 de abril, é o fim de semana de Ramos, que antecede normalmente a Páscoa, e onde todos se podem deslocar. Estamos a falar de retomar aquilo que era um hábito nosso. No último festival tivemos mais de 40 mil pessoas a acompanhar-nos. E o último festival foi quando? Foi 2019, precisamente naquele que antecedeu a 18. pandemia, Pandemia. quando ela chegou a Felgueiras. Sim. Fomos, de facto, o primeiro município a Pois foi. ser assolado com a pandemia e, neste momento, vamos retomar novamente aquilo que é a nossa Felizmente. atividade e permitir também a que todos os nossos empresários possam, no fundo, dar aqui um outro alento às atividades económicas que bem merecem. Será também uma demonstração da nossa gastronomia, não só com o pão de ló, está aqui bem representada pelo Guilherme, que é ele, de facto, um homem com um potencial enorme e que sabe vender bem este produto, mas temos também muitos outros produtores em Felgueiras alicerçado àquilo que é a nossa gastronomia. Num fim de semana gastronómico também iremos ter, a acompanhar com os nossos vinhos verdes, são fantásticos. Sim, porque é transversal, não é? A gastronomia e não apenas os doces. Os doces catapultam a restante gastronomia. Nós não é? fechamos uns pelos outros, É, é assim tem a nossa mesmo de forma ser, de estar. tem mesmo de ser. A nossa economia temos que nos motivar uns com os outros, sobretudo num momento difícil como este que todos que atravessamos. Ao público, aberto apenas no sábado, não é? Porque dia 8 tem uma sessão inaugural, mas que é mais A restrita, sessão não é? começa precisamente onde normalmente acontecia o Festival de Pão de Ló, que era no Mosteiro de Pombeiro. Temos, de facto, uma sessão com o nosso Conservatório de Música. No dia 9, sim, temos desde as 9 da manhã, mas às 15 horas é onde ele, de facto, vai ter a representação histórica do Pão de Ló. Às 21 vamos ter a Rita Guerra connosco, no concerto. Finalmente e depois conseguem fazer É, festas com com concertos música, e e não é? teremos também, a Sónia já nos acompanhou em Já, no Festival já do estive Pão lá de Ló, com no Festival o do meu Pão de Ló, festival também. e este ano teremos também o nosso Avô Cantigas no domingo para alegrar os mais novos. E, portanto, é uma forma simpática de podermos fazer este Pão de Ló, tendo também uma sessão de matiné no domingo à tarde com a nossa banda da música de Felgueiras e continuaremos com música durante a noite com os nossos coros e, portanto, estão todos convidados a ir a Felgueiras, é muito perto aqui do Porto, portanto, cerca de 30 minutos. Embarcar pela A41 em direção à 11. Quem vier de Braga pode também apanhar a 11. Portanto, estão todos convidados a chegar a Felgueiras. Felgueiras não é propriamente um município pequeno. Falou-nos então de que a feira não irá decorrer no sítio onde era tradicional. Nós já tínhamos alterado noutros anos. Sim. E, portanto, ele agora acontece mesmo no centro de Felgueiras. Certo. Praça Dr. Machado Matos, mesmo no centro de Felgueiras. E é aí que Sim, vão não decorrer. precisam de se preocupar com o estacionamento, porque por baixo da feira tem precisamente um parque de estacionamento com capacidade para albergar todos aqueles que nos visitam e nas imediações também. Portanto, será fácil chegar ao Festival de Pão de Ló e aquilo que nós queremos é retomar também estas atividades e que todos os felgueirenses e todos os portugueses possam, no fundo, também ver aquilo que é a maravilha da nossa gastronomia. O comércio, é fantástico. o comércio local, muito sequioso também de ter uma oportunidade para ter as portas abertas com muita gente próxima, não é? É verdade, nós demos também essa oportunidade, mesmo durante a pandemia, que todos os produtores, de forma isolada e ao ar livre, tivessem um espaço para poderem ir vendendo os seus produtos. E felizmente foi uma forma de minimizar o impacto que a pandemia teve na nossa economia. Neste momento, acho que temos que. O país precisa de que a economia cresça e precisa, sobretudo, que tenhamos também, do ponto de vista anímico, as portas abertas para o mundo. E eu acho que temos que fazer no fundo, este desconfinamento de reset, forma mais não é? saudável. Temos que fazer um reset e temos, sobretudo, andar com um sorriso nos lábios. Eu acho que já é difícil hoje vermos alguém a sorrir porque andamos sempre de máscara. E eu acho que mais belo que um sorriso é a beleza de saber sorrir e eu acho que é isso que nós Mesmo. precisamos de ver. É verdade. E ainda bem que é ao ar livre, porque assim as pessoas têm a oportunidade também de andar sem a máscara, não é? É verdade. Passamos só os olhos por aqui. Estão aqui doces representativos de vários países. Aliás, se espreitarmos com um bocadinho mais de atenção, percebemos, por exemplo, que o Dom Gaúcho só pode ser mesmo
de uma região que tenha gaúchos, neste caso a Argentina. Também temos da Venezuela, estes Dos Santos Pecados. Temos da Índia e mais doces representativos estão por aqui Temos espalhados. aqui as cavacas com queijo da serra, também uma Com experiência. queijo da de uma serra casa- e molhadinho no vinho do Porto, nem imagina o quanto eu gosto. Também é bem bom. Agora deixa-me perguntar-lhe, como é que é o seu hábito? Corta a fatia do pão de ló ou é a antiga portuguesa, vai lá com a mão e tira? Eu normalmente é à mão, é assim que se deve cortar o pão de ló de margarida. Mas como eu preciso fazer um bocadinho de dieta, é preferível que todos os outros o façam por mim, porque eu estou a ficar um bocadinho Foi o confinamento. volumoso. Mas Eu é não uma sei se boa trata- pergunta, desculpe para eu colocar também ao Guilherme, porque como produtor de pão de ló de margarida, A tradição é Qual com é? a mão. É mesmo A à tradição, mão. a moda antiga E não é há mesmo que levar à a mal por não, isso. Não há, mas eu percebo que muita gente que não seja da região acha um bocado, eu às vezes quando recebemos grupos, nós temos por hábito, pronto, partir, porque às vezes quando vamos meter a mão, Nem pessoas toda a ficam gente vê "Ei, isso com com as mãos bons olhos, sujas não é? ou não sei o Aham. quê, e toda a gente a mexer ali no bolo, pronto. A tradição é à mão, é assim que ele deve ser, Exato. que ele deve ser consumido. Mas percebo que hoje em dia muita gente... já seja utiliza. complicado fazê-lo Exato. dessa forma. Bem, se for entre familiares, Sim, não é? pronto. Entre a Nessas casa de alturas família, Páscoa, isso nessas normalmente alturas são podemos... famílias que se Para reúnem. quem quiser Podemos fazer dieta, fazê-lo à vai com mão. o dedo mindinho e com o polegar apenas, não é? Sim, é a E tira pinça, só- à pinça. E come menos. Estou não é? certo que no tempo do Fonseca Moreira, o nosso centenário Sim. e alguém que deu muito à cultura felgueirense, nesse tempo se calhar não se punham estas Não. questões. Claro. Mas o que queremos hoje fazer é também preservar as questões da segurança e isso acho que continuaremos a fazê-lo. Mas se cada um tirar o seu bocadinho, não haverá problema nenhum para que possamos estar todos em segurança e desfrutarmos deste delicioso pão de ló que faz as maravilhas de todo mundo. Fonseca Moreira, que aqui foi referido como sendo um defensor do pão de ló, não é? Foi sobretudo um benemérito do ponto de vista cultural. Ele foi muito cedo para o Brasil, O Brasil, e sim. depois acabou por criar aquilo que ainda hoje existe, a Casa das Artes, foi algo que foi feito por Fonseca Moreira e disponibilizado à comunidade. E, portanto, assinala agora o centenário dele. Aqui Estamos a vem ver a representado... Capa do jornal. Capa do É jornal de verdade. Felgueiras. Portanto, foi bem aqui representado pelo Diogo, um fantástico. Ele não só como ator, mas como encenador também. Mais um aplauso para o Diogo. Obrigado, Diogo. E a Dina que abriu a praça. ele tem uma equipa fantástica que costuma trabalhar com ele. Sim. E, portanto, aqui também é uma forma de conciliarmos aquilo que é a nossa história com aquilo que é também a nossa gastronomia, Sim. que faz parte da nossa história também. Sim, mal seria se nós ignorássemos a gastronomia como sendo também uma parte integrante daquilo que somos e daquilo que nós conseguimos fazer com que os outros se refiram a nós cada vez que cá vêm e voltam aos seus países, fazendo sempre referência à gastronomia portuguesa. Se a temos boa, porque é que não a havemos de defender? Muito obrigado a ambos por aqui Obrigada. terem vindo. Muito obrigada. Boa feira, não esquecer, Obrigada. 8, 9 e 10, portanto no próximo fim de semana não vai faltar, com certeza, motivos para marcar presença.